Toda honra e toda glória seja dado a Deus. Quero desejar a paz de Deus, a paz do Senhor para todos os ouvintes inscritos no meu canal. Também gostaria de pedir que aqueles que ainda não são inscritos, se sentirem de se inscrever, fiquem livres, né? Ativem o sininho e receberão os próximos vídeos. Também, irmãos, eu tenho muitos hinários. Eu gosto de cantar um hinário que eu sinto. Hoje eu sinto de novo de cantar na harpa cristã um hino que nesta harpa cristã, porque já saiu outros volumes, nessa aqui é hino 212, que os guerreiros se preparam. Como tem muitas pessoas que ainda estão dormindo, vou cantar baixo. Porém, vamos cultuar a Deus, porque Ele merece toda a nossa glória, toda a nossa honra e toda a honra para Ele e a glória para Ele também, porque Ele é digno disso. Todos os dias da nossa vida devemos lembrar sempre do Senhor, e Ele nunca se esqueceu e nunca se esquecerá de você, dos seus filhos e nenhum de nós. Vamos então, em nome do Senhor Jesus, dar início a esse santo culto para a glória do nosso Deus. Amém. Hino 212 da harpa cristã. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Levanta a tua espada e se valente, que o Senhor é contigo. Não tema. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde as lutas se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo perseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Pode tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar,
lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar os pobres, almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Deus vai te coroar nesta batalha, soldado. Não tema, o Senhor é contigo. A tua espada em punho e o teu escudo da fé te guardará dos dardos inflamados do maligno. Amém e amém. Glória a Jesus, aleluia. Perdoem por não poder cantar com mais força, gostaria, mas o ambiente não permite. Porém, importante é nós louvarmos a Deus. E agora, irmãos, nós vamos fazer a leitura da bendita e santa palavra de Deus, um versículo, ou um ou dois versículos, não me lembro agora. No primeiro capítulo da Bíblia, mas eu não me lembro se é um ou dois versículos. Mas vamos ler com a ajuda de Deus. Vamos ver aqui. Livro de Gênesis, em hebraico é Bereshit. Livro de Bereshit, livro de Gênesis. Glória ao nome santo do Senhor. Salvo erro, Bereshit em hebraico. Pelo menos eu estava vendo no Torá, não sei pronunciar muito bem. Mas vamos ler com a ajuda de Deus no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Apenas alguns versos. Lemos com a ajuda de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Somente até aqui, irmão. Alguém poderia pensar que eu ia ler o capítulo todo, mas o Senhor falou para mim ler apenas alguns versículos. Aqui no primeiro dia, o Senhor já fez com que houvesse a luz, que a luz se manifestasse. Mas, irmãos, se nós formos analisar o que está escrito, não se falava aqui da luz do sol, porque se nós fôssemos ler, irmãos, esse mesmo capítulo, nós vamos ver no versículo 13, que diz assim: e foi a tarde e amanhã o dia terceiro, e disse Deus: haja luminares para a expansão dos céus, e para haver separação entre o dia e a noite, e sejam sinais para termos indeterminados e para dias e anos. Quer dizer que o sol, o Senhor fez no terceiro dia, não é isso? Ele não fez no primeiro dia. Então a luz que ele falava aqui, irmãos, era a luz do entendimento, da sabedoria,
a luz do conhecimento, a luz para separar as coisas da noite, do pecado, da maldade, da promiscuidade, porque a luz que ele falava aqui já significava Jesus Cristo. Ele disse, haja luz. Já estava com ele Jesus Cristo, porque diz a palavra no primeiro livro de João, Evangelho, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele, mas tudo foi feito com ele, com o Verbo palavra, Verbo Jesus Cristo. Verbo que a ação, que combate, que age, que guerreia, que luta, que ama, que perdoa. Amar é agir, agir não só com sentimentos carnais, não falamos de um amor carnal, agora falamos de um amor espiritual, uma ação que rege, irmãos, um universo, que rege uma, vamos dizer assim, uma galáxia, que rege todo o sistema de vida na Terra, fora da Terra, onde estiver. Esta ação é o amor. É uma força incalculável que tem poder para mudar, transformar e tirar o que está na escuridão do pecado para a luz de Cristo. Esta luz seria como um conhecimento, uma base, porque Deus é o Deus do conhecimento, é o Deus da sabedoria, é o Deus do raciocínio, da inteligência. É o Deus que ensinou a sabedoria, que a sabedoria foi a sua aluna. E ele mesmo pregou para ele, haja luz, como dizendo assim, como farei o céu, como farei a terra, de que forma vou fazer as estrelas, porque Deus, ele tem os seus planos, os seus projetos, e ele age, muitas das vezes, sem nós percebermos. No silêncio de Deus há uma ação e também uma reação. Quando nós estamos muitas das vezes passando por momentos difíceis, que são muitas das vezes os momentos de trevas, que nós não enxergamos o caminho, não quer dizer da treva da noite, mas nós não conseguimos ver o que Deus vai fazer. Esta luz que nos ilumina, que é Cristo, dissipa todas as trevas, fazendo com que aquilo que era sem forma e vazio na nossa terra seja iluminado pelo Espírito de Deus, da graça de Deus. Porque nós éramos uma terra vazia, uma terra sem forma, uma terra sem esperança. Nós éramos como um terreno abandonado que não tinha valor algum. Mas quando chegou o Senhor, com a sua misericórdia, Ele plantou em nós a semente do amor, fazendo que ela resplandecesse sobre nós a luz de Cristo, dando para nós uma esperança de um dia habitar no reino de luz. Por isso que quando o Senhor Jesus, ele estava voltando para a Judéia, quando Lázaro estava morto, alguém disse para ele, mestre, agora que nós saímos de lá há pouco, e agora tu tornas para lá, Senhor, eles queriam te apedrejar. O Senhor disse para eles, aqueles que andam de dia não tropeça, porque neles há luz, mas aqueles que andam de noite tropeça. Mas ele não estava falando da luz do sol, ele estava falando dele próprio, porque ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Infelizmente, irmãos, o pecado gerou a tendência da carne a caminhar para o caminho das trevas, trazendo assim uma inimizade entre Deus e o homem, e precisava de uma reconciliação. Mas como reconciliar a luz com as trevas? Não tem comunhão, luz não tem comunhão com trevas. Então precisava uma reconciliação através de uma luz mais forte do que a luz do sol. Tanto é que quando o Senhor Jesus foi crucificado, vocês podem observar que o sol se escureceu, porque o sol se envergonhou de ver na terra uma luz muito mais forte do que a dele,
por alguns momentos, ou por alguns dias, ou por alguns instantes, serem apagadas pela sombra temível da morte. Mas como ele tinha poder para dar e poder para tomar, porque ele mesmo disse: a mim é me dado o poder pelo meu Pai de dar a vida e tornar a tomá-la. Então, nós sabemos que ele ia ressuscitar, porque ele mesmo disse. Então, dentro desse contexto, irmãos, a luz continua brilhando em nós, porque ele ressuscitou. Se ele não ressuscitasse, nós estaríamos em trevas. As trevas trouxe inimizade entre o homem e Deus, irmãos. A inimizade quando o homem está nas trevas. Não a inimizade do homem por causa do homem, mas por causa do pecado que está no homem. Por isso precisava uma luz entrar entre as trevas. E quando chega uma luz onde tem trevas, a treva não existe, ela desaparece. Você pode estar com a casa toda desligada, as suas lâmpadas da sua casa, mas se você acender um interruptor, um disjuntor ou ligar uma lâmpada, você vai ver que a treva vai embora, porque chegou a luz que é mais forte do que ela. E quando a luz chega numa alma, a luz de Cristo, automaticamente, se aquela alma recebe aquela luz, ela recebe Cristo. Recebendo a Cristo como seu Salvador, ela é iluminada. Não quer dizer que ela deixa, irmão, de ser sujeita à tentação, à perseguição, à tribulação. Vocês podem ver, irmãos, que antes de se manifestar, irmãos, tantas coisas que se manifestaram por causa do pecado, não havia nem inimizade, no jardim não havia. No jardim não havia inimizade entre o homem e os animais. Adão convivia com leões, com tigres, com animais ferozes. Por que não dizer que existia até serpentes, porque uma foi usada pelo próprio adversário para falar com Eva? Então não existia inimizade, porque não existia pecado. Não havendo pecado, não há inimizade. Havia uma confraternização, um amor, uma coisa mútua. O leão podia deitar com o cordeiro. O cordeiro não tinha medo do leão. E sucessivamente, irmãos, porque existia a luz, existia o amor. Todos compactuavam do mesmo amor, da mesma misericórdia. A manifestação do pecado fez com que houvesse a divisão, vamos dizer assim, a ruptura deste amor. Vocês podem ver que quando Deus, irmãos, tirou Adão de dentro do jardim, ele já não era mais o mesmo Adão. Ele já era um homem diferente, já estava sob o domínio do pecado. Precisava de pedir perdão, precisava de se reconciliar e precisou de alguém mais forte do que Adão para que pudesse fazer essa reconciliação. Porque Adão não era capaz de reconciliar, nem os sacerdotes que vieram depois dele, nem Noé, que veio depois, não foi capaz da arca, que já simbolizava Jesus Cristo, irmão. Ela simbolizava Cristo, aquela arca, porque dentro dela entraram os animais. E vocês podem ver que aqueles mesmos animais que já não se conviviam mais uns com os outros por causa do pecado, você não ouve dizer que dentro da arca houve algum animal que enfrentasse o outro. Nenhum leão comeu o cordeiro dentro da arca. Nenhum animal feroz quis devorar Noé dentro da arca, porque dentro da arca existia a segurança da luz. Porque quem iluminou Noé para fazer a arca foi Deus, automaticamente ali havia luz.
Mas depois que a arca ficou atracada no monte Quiriate, os animais saíram e voltaram a viver a vida selvagem. Selvagem já debaixo das trevas, porque ainda não havia se manifestado, irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a luz verdadeira que havia de vir ao mundo. Isso é tão real que quando Noé plantou uma vinha, já houve ali um escárnio de um dos filhos de Noé por vê-lo embriagado. Se houvesse luz, não teria acontecido isso, nenhuma das duas partes. Então, o pecado, não quer dizer a noite que nós vivemos, que nós dormimos no dia, quer dizer, as trevas do pecado impedem o relacionamento do homem para Deus, para com Deus. Mas o Espírito de Deus diz aqui, quando o Senhor criou tudo, o Espírito de Deus se movia. Mover é uma ação. Ação é uma palavra que quer dizer verbo, o verbo agir. O Espírito de Deus já agia, irmãos, também entre aqueles a qual o Senhor tinha um projeto. Então o Espírito de Deus, ele agiu entre Noé, entre a sua família, entre as nações, entre os homens, porque a palavra de Deus tinha que se cumprir, que dentre os homens, do ventre de uma virgem, haveria de nascer alguém que manifestaria novamente a luz verdadeira, para que o homem pudesse fugir das trevas do pecado. E o que ocorreu? No tempo certo, nasceu o Senhor Jesus, cumprindo a palavra que diz que do ventre da virgem nasceria o varão que esmagaria a cabeça da serpente. Então, irmã e irmão, você foi um felizardo, uma felizarda de ter alcançado a luz que é Jesus Cristo. Como uma lâmpada ou como uma luz, irmãos, ou como um espelho voltado para o sol, refletimos a luz de Cristo para aqueles que estão nas trevas do pecado. E que esse reflexo de Cristo em nós possa atrair para nós, irmãos, aqueles que hão de se salvar, não para que nós nos assenhoremos deles ou queremos algumas coisas terrenas, porque para nós, o terreno para nós é tendo com o que comer, com o que vestir. É claro que uns têm mais, outros têm menos, mas o importante é nós estarmos com Cristo. Quem tem muito, Deus abençoe e ajude aquele que tem pouco. E quem tem pouco, ore a Deus para aquele que tem muito, para que Deus possa também usá-lo para cooperar na sua santa obra. Irmã, Deus é com você, Deus está na tua vida, Deus já te escolheu para ser filho da luz. Não volte para as trevas. Você que ainda está nas trevas, mas que trevas? No pecado, na maldade, ore a Deus para que Deus te ilumine o caminho da luz, e Ele te iluminará o caminho de Cristo, e fará uma separação entre você e as trevas do pecado, e te dará condição de iluminar a muitos. Você não sabe, mas você vai iluminar os teus filhos, através das tuas orações. Você vai iluminar a tua família. Não é você que é a lâmpada, você apenas reflete. Assim como a lua, ela reflete a luz do sol, ela é um luminar que foi colocado de noite para refletir a luz do sol. A igreja, irmãos, somos nós, estamos nesta noite, vamos dizer assim, neste mundo de trevas, para refletir a luz do sol, para que ela sirva de luminar pequeno, porque o luminar maior é Cristo, o verdadeiro sol da justiça. Nós não adoramos o sol, mas o verdadeiro sol da justiça é Cristo, Ele, Jesus, o Yeshua HaMashiach, ou Yahoshua, alguns falam assim, mas na tradução, na transliteração, transliterar, nome não se traduz do grego, do hebraico para o grego, é Jesus, que na nossa língua portuguesa seria Jesus, em inglês seria Jesus,
Então, Jesus Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Messias, a luz verdadeira que está em você. Que essa luz brilhe mais e mais. E saiba que você é uma abençoada e um abençoado. E você que ainda não creu, creia. Mande para o teu filho essa palavra, mande para o teu parente e vai alegrar o dia dele, sabendo que tem alguém que o ama. E saiba que eu também, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, amo você. Seja feliz, é o desejo do meu coração. Deus que te abençoe e que haja luz nas nossas vidas. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus por esse pequeno trecho desta santa palavra. Deus seja sempre glorificado. Amém.